meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de uma vez mais estarmos juntos para aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus por meio das lições bíblicas, lições da classe de jovens. E nesse domingo nós estaremos comentando a lição de número 4, que tem como título Ana, a oração de uma mulher angustiada. Nós vamos estar trabalhando na classe de jovens com esse título. A leitura ou a lição, o título geral da lição é Ensina-nos a orar, exemplo de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Está aqui a lição da juventude. Nós estaremos nesse domingo trabalhando esta proposta bíblica, não é? Ensinando e aprendendo, entendeu? E você, professor, não se esqueça de ler toda a revista para poder trazer o conteúdo pertinente para os nossos jovens, tá certo? Muito bem. O texto bíblico em classe, ele está inserido no capítulo de número... Em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 9 até o versículo 11, versículo 17, versículo 20, versículo 27 e 28, ok? E vai falar sobre a vida de Ana, ou Hannah, né? E nós vamos aprender um pouco sobre essa importante temática, ok? Esse importante tema que é muito valioso para os nossos dias e para a mocidade também, por que não dizer? Não é? Nós temos a grata satisfação de ter exemplos como esse de Ana, que ela teve ousadia para mudar de destino, não é? E nós vamos ver tudo isso aqui. O primeiro tópico da nossa lição é Ana, a condições de uma mulher estéril e sua rival. Vamos ver o tópico número 2. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. E o tópico número 3. Ana louva o Senhor por sua resposta. Observe que nos primeiros tópicos da lição ela está aflita. Já no último tópico nós vamos ver que ela já tem uma resposta e já está glorificando a Deus. A resposta, claro, positiva. Na estante do professor, nós temos um livro, O Poder da Oração, de Briscoe Dill, ou Dill Scoy, no caso, né? Que é editado pela nossa CPAD, e assim sucessivamente. Então, temos aí motivos que vai nos estimular a comunhão com Deus, a oração, enfim, por meio desta personagem, Ana. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos na 4ª lição desse primeiro trimestre, não é? E estamos aí caminhando para o dia 24, domingo, dia 24 de janeiro de 2021. Então nós estamos gratos a Deus pela oportunidade e saber que Ele tem cuidado dos seus, não é? Apesar das adversidades que temos enfrentado, estamos aí, eu falo de um modo geral, estamos vendo uma pandemia, e momento inusitado, mas Deus tem cuidado daqueles que o buscam. Então, esse tema veio num momento muito propício, onde vai estar tratando de um assunto que é necessário, não é? Vamos trazer um pouco da historicidade de Ana, que vai para nos embasar um pouco aqui, para trazer uma conclusão dentro do nosso objetivo de explicitar aqui a lição. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade vamos juntos na lição de número 4, Ana, a oração de uma mulher angustiada. Bendito seja Deus. O texto áureo da lição, ou seja, o texto do dia,
Está escrito assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo de número 10. Né? E os objetivos dessa lição é comentar os limites ou as limitações impostas pelo sofrimento, refletir acerca da ausência da oração de Ana, da essência, aliás, ausência não, desculpem, essência da oração de Ana, e reafirmar a importância de sermos gratos a Deus. Né? Reafirmar a importância de sermos gratos a Deus. Vamos então para a historicidade, um pouco da historicidade da vida de Ana. Né? Segundo a história registrada no livro de Samuel, apesar de Ana aparecer muito brevemente em relatos bíblicos, certamente é uma das mulheres mais conhecidas na Bíblia, não é? Pelo seu ato de piedade, entendeu? E pelo seu ato de oração e de ação que ela tomou diante de Deus. Então, quem foi Ana? Não é? Podemos trazer aqui e responder essas perguntas. Vamos ver que Ana é o nome de duas mulheres citado na Bíblia. É um nome hebraico que quer dizer Haná, H-A-N-A-H. E alguns escrevem também com 2 N, né? Então ela aparece como sendo a mãe de Samuel no Antigo Testamento, mas em sua forma grega, Ana, ela aparece como sendo uma mulher de uma profetisa no Novo Testamento. Então, 2 Anas temos aqui, ok? O nome de Ana significa graça, benevolência ou favor, que significa esse significado que vem do hebraico, né? E em sua forma grega também possui o mesmo significado. Então, Ana quer dizer graça, benevolência ou favor, né? E assim sucessivamente. Então, Ana, mãe de Samuel, é a Ana que vamos trabalhar, não a Ana do Novo Testamento. Vamos trabalhar a Ana, a mãe de Samuel. Vamos trabalhar com essa temática que é da nossa lição, né? Foi mãe de um dos profetas, de um dos personagens mais importantes dentro da história de Israel, que traz para nós hoje um bojo de historicidade gigantesco, de muitas verdades, e assim sucessivamente. E o seu esposo era Elcana. Na lição passada, na revista dos jovens, nós estudamos sobre os personagens bíblicos. E nós também tivemos aula sobre Ana, sobre Elcana, não é? Mas é importante sempre estar lembrando, ok? Então, no canal Rascunho Teológico, ou Rascunho da EBD, você pode ver no playlist aí e achar os vídeos anteriores que falamos sobre não só de Elcana, como também de Ana. Entendeu? Então, Ana era uma das suas esposas, das esposas de Elcana, sendo a predileta do seu esposo. Era uma levita da linhagem de Coate, né? Mas que não estava na família sacerdotal e que vivia em Ramataim e Zofim. Vou trazer também uma etimologia dessa palavra Ramataim, né? Que quer dizer alta elevação, né? Então, uma região montanhosa de Efraim. Então, Ana era estéril, e é possível que Elcana tenha se casado com a segunda esposa, Penina, que esta ia lhe gerar filho. Então, embora não fosse o modelo ideal aprovado pelo Senhor, Deus, né, com relação ao casamento, mas a poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento. Também temos vídeos aí falando, quando estávamos falando daquela revista sobre o Israel, acho que em 2019, acho que foi o terceiro trimestre de 2019, ou foi o primeiro trimestre de 2020? Não, terceiro trimestre de 2019, estávamos trabalhando isso, e você vai ver que eles tinham harém, né? Os reis tinham harém, as pessoas. Só Enoque e um outro cidadão que não se tem relato na Bíblia que ele teve a segunda esposa, mas os demais todos tinham harém, até mesmo harém de 300, 200, 600 mulheres, não é? Então isso era comum no Antigo Testamento, embora era totalmente reprovado por Deus. Todavia, a própria história de Ana e Penina, como vemos aqui,
como a de Lia, Raquel, revela que esse tipo de prática sempre foi seguido de problemas no lar. Então não tem como você não ter problema vendo que cria essa rivalidade, não é? Que era dentro do lar, e aí existia aquela problemática toda. Primeiro, porque já estava errado. Segundo, que Penina ficava instigando, não é? Ela ficava instigando a Ana, visto que Ana era estéril, né? Não podia gerar. Até que Deus entrou com providência devido a uma oração que ela fez ao Senhor, e Deus respondeu a oração. Então, a oração de Ana, como é que trabalha essa proposta? Vamos para a nossa lição, né? Um pouco da historicidade de Ana, e agora vamos para a lição, né? O primeiro tópico diz: Ana, a sua condição de mulher estéril. É uma história de sofrimento na vida de Ana, que pode ser dividida em dois grandes momentos. Primeiro, uma história de um grande sofrimento provocado pela esterilidade, né? E a frustração por sua condição. E em segundo momento, o júbilo e a satisfação de ser agraciada com a chegada do filho, né? Daí nós podemos aplicar também que o fim é melhor do que o começo, né? Então ela teve problema, mas o segundo momento foi um momento de satisfação e alegria, pois o Senhor atendeu às suas orações e deu a ela um filho, não é? Então, a chegada de um filho tão almejado, e toda a história de Ana é encontrada aí unicamente em dois primeiros versículos do livro do profeta Samuel, tanto o versículo 1 e o versículo 1, o capítulo 1 e o capítulo 2, ou melhor. Atentando bem para essa questão, vamos ver que Samuel aqui, um dos primeiros capítulos, por exemplo, o livro de Samuel, porém, diz que possui uma riqueza sem relato, né, que nos permite aí mais diversas abordagens na sua inter-relação com as diversas outras citações bíblicas. Ana, que quer dizer graça no hebraico, ou favorecida, ou enfim, conforme já trouxemos aqui. Então, nós vamos ver que anualmente ele subia a Siló, Elcana subia a Siló, que era o centro da adoração a Deus, né, com a finalidade de adorar. Então, oferecia o sacrifício ao Senhor. Então, estéril, por exemplo, vivia a frustração de não ter filho, de uma sociedade que via nesta possibilidade a nobre contribuição social da mulher. E, nesse caso, ela se sentia amaldiçoada porque ela não podia gerar. Uma mulher que não gerasse filho não tinha valor nenhum para a sociedade, vivia escusa, né? E assim sucessivamente. Vamos observar que esse drama foi também vivido por outras mulheres, a saber, Raquel. Nós vamos ver em capítulo 30, versículo 22 e 23 de Gênesis, porque para complicar aí, Elcana tinha ainda uma segunda esposa, né, que era Penina, mãe de muitos filhos, está escrito, que impunha a Ana um sofrimento ainda maior. Ela satirizava, constantemente ela provocava, não é? É o texto que nos aponta. Então, embora Elcana amasse a sua esposa, ele não a penalizasse pela esterilidade, mas ela sofria de forma intensa e chorava copiosamente, segundo diz a Bíblia, que com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, conforme o texto áureo, e também aqui na lição, no capítulo 1, versículo 10 e 1 Samuel. Então, a água fora do barco, o segundo tópico. Um barco não é afundado pelas águas que estão ao seu redor, mas por um mar revolto que jogue contra as ondas, né? O que fatalmente dará um barco naufragar o valor de um líquido que vai entrando aí nele, e se não for feito nada, se não for feito alguma coisa, logo o barco vai mesmo afundar. Então, o sofrimento nos dias atuais, como é que lidamos com isso, né? O sofrimento de Ana deixava aí toda a problemática, né? Deixava aí ela em situação bastante difícil, se sentia incompleta e desmerecida socialmente, pois por mais do que buscava explicações, para compreender aí
não conseguimos, né, para nós compreendermos, não conseguiremos uma total dimensão da dor que estava na alma daquela mulher, né, de Ana. E o segundo tópico da nossa lição vai dizer: Ana roga a Deus que lhe dê um filho, entendeu? Nós podemos observar que Ana, enquanto Ana orava ao Senhor, com a presença de Eli, o sacerdote que observava, ela havia reparado aí que ele havia reparado que Ana só movia os lábios, né? E não saía de sua boca nenhum som audível, né? Concluindo aí que ela estava embriagada. Então ele fez uma conclusão precipitada e perguntou se ela estava embriagada, e não saía nenhuma palavra da boca dela. Quando ele pediu que Ana se apartasse do vinho, ela respondeu dizendo: ser uma mulher angustiada que estava ali derramando a sua alma ao Senhor. Então, note que o sacerdote não tinha visão nenhuma do que estava acontecendo, ele estava totalmente sem noção do que estava vivendo a Ana, né? E assim sucessivamente. Falando com o coração sobre o seu desgosto, a Ana também disse ao sacerdote que não era uma filha de Belial, ou seja, uma pessoa controversa, uma pessoa ébria. Não, foi a frase que ela disse. Essa expressão significa que ela era uma pessoa maldosa sem valor. A expressão: não sou filha de Belial, eu não sou maldosa, eu não sou sem valor, eu sou uma pessoa do bem e tenho valor. Por isso que ela disse: eu não sou filha de Belial. 1 Samuel capítulo 1, versículo 14 e 16, né? Diante disso ele respondeu: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. Logo ele entendeu que ela estava realmente pedindo ao Senhor. Então Ana partiu e o seu semblante já não era mais triste, ou seja, Deus havia, por certo, respondido à oração de Ana. Então o Senhor concede a ela o desejo do coração dela. No capítulo 2, versículo 21, capítulo 2, versículo 21 de 1 Samuel, ela vai dizer assim: posteriormente ao nascimento, o texto vai dizer assim: posteriormente ao nascimento de Samuel, Ana se tornou mãe de mais 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Pronto, o Senhor abriu a madre e ela não ficou devendo nada a Penina. Pelo contrário, além de servir ao Senhor, além de subir junto com Eucana para ir adorar em Siló, ela também tinha os seus filhos, que alegrava muito seu coração. E depois que a família de Eucana voltou para Ramá, né, a Bíblia diz que o Senhor lembrou de Ana, né? Aí, passando um tempo, ela concebeu um filho, o qual se chamou o nome de Samuel, e ainda pequeno ela entregou na mão do Senhor. Ela fez 2 votos, ela fez dois votos assim de forma muito clara. Primeiro, que o menino seria do Senhor, e segundo, que se ela tivesse um filho, ela entregava para servir no templo para toda a vida que o menino vivesse. E Ana entregou no tabernáculo aos cuidados de Eli. Todos os anos, quando ia adorar o Seló, ela tinha um hábito de levar roupa nova a Samuel, e esse seu filho foi um dos homens mais notáveis da Bíblia. Então Deus cumpriu com ela o que ela havia pedido, e ela cumpriu com Deus o que havia prometido. Deus deu a ela, e ela falou com o Senhor, voltou ao Senhor, e ela cumpriu com o seu voto. Bendito seja o Senhor nosso Deus, né? Então, como vamos ver, esse filho bem notável da Bíblia, que pelo que parece, lá do livro do profeta Jeremias, vai apontar que um grau de importância semelhante a Moisés, capítulo 15, versículo 1. Então ele era importante quanto, segundo Jeremias. Então foi Samuel usado por Deus e ungiu os 2 primeiros reis de Israel depois de Davi. Então esse homem teve uma notabilidade gigantesca dentro da história de Israel, e por que não dizer na história do homem, na história da cristandade, da história de todos aqueles que servem a Deus, porque ficou o exemplo, né? Depois disso ela canta, salmodia ao Senhor, vamos ver no capítulo 2, versículo de 1 a 10, o cântico de Ana, e assim sucessivamente. Ela tornou-se uma profetisa, Deus usava de uma forma poderosa, né? E assim sucessivamente, glória a Deus. Ana, que aparece na Bíblia, é mencionada no Novo Testamento, a Ana profetisa, né? Ela aparece lá no Novo Testamento,
no caso aí, Ana, no caso, cantou ao Senhor, salmodiou, e depois essa outra Ana que eu falei no início, é uma profetisa que está registrada no capítulo 2 de Lucas, versículo 36 a 38. Era uma viúva, filha de Fenuel, descendente de Assé, e é designada aí como sendo uma profetisa. Ana já era mulher idosa e já havia sido casada por 7 anos, e antes de se tornar viúva, o texto diz que mesmo aos 84 anos ela não se apartava do templo servindo ao Senhor. Isso era Ana do capítulo 2 de Lucas, no versículo 25 até o versículo 38, vai trabalhar essas propostas. Podemos observar as duas orações especiais de Ana, as duas orações, uma está registrada no capítulo de número 1, versículo 11, que está no nosso texto áureo, na leitura bíblica em classe, não é? E a outra se encontra no capítulo 2, no versículo de 1 a 10. Por que são especiais? Por vários motivos essas orações são especiais. Primeiro, Ana dirigiu a primeira das duas palavras a Jeová dos Exércitos. Ela era a primeira pessoa, ela é a primeira pessoa na Bíblia a usar esse título, Senhor Jeová do Exército. Ele aparece aí 285 vezes na Bíblia, esse título, Jeová dos Exércitos, ou Senhor dos Exércitos, e foi Ana a primeira pessoa a usar esse título para com Deus, que se refere à autoridade de Deus, que exerce sobre muitos filhos espirituais. Então note que Ana não fez a segunda oração quando seu filho nasceu, mas quando ela e Elcana ofereceram para o serviço a Deus em Siló. Então quando ela nasceu, ela só agradeceu, mas não fez oração nenhuma. Mas quando levou ao templo, cumprindo a promessa que havia feito ao Senhor, o voto que daria o filho ao Senhor para estar no templo, e assim Ana estava feliz por ter sido abençoada por Jeová, por não ter aí silenciado sua rival, não ter silenciado a sua rival Penina, né? Então Deus trabalhou de uma forma muito grande. Então quando Ana disse, o meu chifre está de veras exaltado em Jeová, ou seja, talvez ela estivesse pensando em um touro, um forte animal de carga, como chifres poderosos, né? Onde é que está isso, pastor? No capítulo de número 2, versículo 1. Em outras palavras, Ana está dizendo, Jeová, tu me dás força, né? E as palavras de Ana também sobre o ungido de Deus não são consideradas proféticas. Ela usou essa expressão hebraica que é também traduzida por Messias, e foi a primeira pessoa na Bíblia a usar, conforme o texto nos aponta no capítulo 2, versículo 10 de 1 Samuel, né? E nós vamos ver exemplos depois de 1000 anos, mais de 1000 anos aproximadamente, que aconteceu também com Jesus, né? E assim sucessivamente podemos observar que essa particularidade, esse mistério de Ana, né? A Bíblia vai dizer no capítulo 9, no versículo 9 até o versículo 11, diz assim, a adoração a Deus não se envolvia apenas em sacrifícios de animais, mas também fartos banquetes de carnes e vinho. O versículo de número 9 do capítulo 1 de 1 Samuel diz que Eli, o sacerdote, juiz de Israel, no capítulo 4, versículo 18 de 1 Samuel, era a família de Itamar, o quarto dos filhos de Arão. Então eles estavam celebrando, né? Estavam fazendo festa, enquanto Ana estava orando, buscando do Senhor uma bênção. Então o último sacerdote mencionado antes de Finéias, o filho de Eleazar, não se sabe a razão como o posto do sumo sacerdote passou da casa de Eleazar para a casa de Itamar. Um pilar do templo, por exemplo, se refere à entrada local de adoração, onde as pessoas se aproximavam e ali para obter aconselhamento em questões, se aproximavam de ali para obter aconselhamento e definir as questões jurídicas ou judiciais, né? E assim sucessivamente. O termo recal é usado em toda a Bíblia para apontar templos ou palácio, né? E assim sucessivamente. O versículo 11, dentro de todo o contexto da sua oração, Ana fez um voto ao Senhor e prometeu que se Deus desse a ela um filho, a criança seria dedicada a ele. Então os levitas costumavam trabalhar 25 a 50 anos, conforme Números capítulo número 4, versículo 3,
Números capítulo 8, versículo 24 e 26, e Ana dedicou o seu filho à obra de Deus enquanto ele vivesse, no capítulo 1, versículo 11 de 1 Samuel. Então, a Bíblia fala apenas de outras pessoas, apenas de outras pessoas a serviço do Senhor por toda a vida, que foi o caso do juiz Sansão. Então, Samuel e Sansão foram essas pessoas que foram dedicadas, foram entregues para o templo a vida inteira. Sansão, a gente já sabe o que aconteceu, né? Em outro vídeo, caso venha calhar, estaremos gravando um vídeo sobre Sansão, essa personagem enigmática, vamos dizer, e por que não dizer também muito claro em suas ações, né? Deus fez uma coisa, ele mandou fazer uma coisa e ele fez outra. Já nasceu para dar certo e ele conseguiu fazer dar tudo errado. Então, as palavras sobre a cabeça não passará na vara também se recebe a lei do nazirado, e assim sucessivamente. No capítulo de número 17, quando ele diz assim, vai em paz, a mudança do semblante de Ana indica que ela experimentou a paz de Deus, né? Enquanto que esperava a resposta na oração. Então, quando o sacerdote despediu ela em paz, ela já ficou com o semblante mais alegre. Então, o nascimento do filho de Ana é parte de uma longa história de homens e mulheres que oravam por uma criança como um presente divino, e Deus restituiu, Deus lhe deu, restituiu não, Deus lhe deu, não é? Conforme vamos ver isso no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 a 3, quando Ana teve um filho, chamou Samuel, significa ouvido por Deus. Ela explicou que chamou assim porque tinha pedido ao Senhor. Então ela colocou esse nome, ficou o significado de ouvido por Deus, né? E assim sucessivamente. Podemos ver no versículo 26 e 27 e 28, que Ana deu um testemunho de que Deus havia feito por ela ao contar aos outros, e se exaltou, e Deus exaltou a Deus e louvou pela graça, que ele concedeu. Então, o Senhor, eu o entrego, ou seja, o verbo aqui traduzido para entregar dá a ideia completa de que a entrega a criança a Deus. Ela adorou. A palavra hebraica para adorar significa abaixar-se. Essa é a resposta humilde de uma pessoa agraciada que reconhece a majestade de Deus. Duarte, eu disse que ia falar sobre Ramataim Zofim um pouco. Então, Moody, ele vai trazer no seu comentário sobre 1 Samuel, ele vai dizer que o homem de Ramataim Zofim, a Septuaginta, ela vai dizer um homem de Arimateia, né? E isso registrado está no capítulo 27 de Mateus, versículo 57. Um sulfita, que é de Ramataim. Ramataim significa elevação dupla, é a forma dupla de Ramá, ou seja, elevação. Então, de acordo com o livro de Samuel, Ramá foi o lugar do nascimento de Samuel. Foi lá que ele nasceu, conforme o capítulo 1, versículo 19 de 1 Samuel. A sua residência também está dizendo que foi lá, no capítulo 7, versículo 17, e também o sepultamento de Samuel, no capítulo 25, versículo 1 de 1 Samuel. Então, o profeta Samuel costuma ser identificado como Beit Rima, ou seja, uma aldeia, como sendo de Beit Rima, uma aldeia na orla ocidental dos planaltos centrais da Palestina, cerca de 19 quilômetros e 300 metros do noroeste de Betel, e assim sucessivamente. Então, a oeste de Siló. Zuf era um antepassado de Eucana, conforme o versículo 1, Ramataim Zofim, né, ou Ramá, que é o lar de Samuel, onde ficava a terra de Zuf, né, conforme vamos ver isso no capítulo 9, versículo de número 5 de 1 Samuel. Portanto, Ramá pode ser aí o nome abreviado de Ramataim Zofim, um efraimita, que no caso aí de Eucana. Portanto, Samuel era um levita, né, daquela linhagem ali, entendeu? E essas, no quesito das duas mulheres também, vem trazendo algumas concordâncias ou explicitando aí alguma situação. E segundo o Duarte Elimude, ele vai dizer que a poligamia, em desacordo com o ideal para o casamento, conforme o capítulo 2, versículo 4 de Gênesis, foi praticada por Abraão, por Jacó. Lembra que eu falei no início do vídeo que tinha muitos líderes e muitas pessoas na Bíblia que tinham harém de mulheres? Nós vamos ver a poligamia praticada por Abraão, por Jacó,
por Gideão, por Davi, Salomão. Esse casamento bíblico, provavelmente de acordo com Deuteronômio capítulo de número 21, versículo de número 17, 15 e 17, foi sem dúvida causada por um dos primeiros casais sem filho. Nenhuma acusação moral está sendo feita aos casamentos de Elcana, Ana ou Graça, também era o nome da profetisa Ana, lá de Lucas, né? E a mãe da Virgem Maria, de acordo com a tradição romana, ou seja, a irmã da rainha Dibo de Cartago, também sobrinha da rainha Jezabel. Penina, que quer dizer coral ou pérola, não é o nome Penina, quer dizer coral ou pérola, pode ser comparado aí a Margarita, que significa pérola, e assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos. Eu espero poder ter ajudado você e vamos atente para o que a lição está dizendo. Leia todo o conteúdo da nossa lição para que possamos tirar o melhor que temos aqui, ok? Eu vou postar no grupo da mocidade, mandar o líder passar para a mocidade um material muito importante aqui, não é? Sobre a ousadia que Ana teve de buscar o Senhor, de enfrentar aquela adversidade de cabeça erguida, orando ao Senhor. Apesar de estar de joelho, isso não quer dizer que ela estava caída, pelo contrário, é que ela estava forte, buscando ao Senhor. Então, Ana roga a Deus que ele lhe dê um filho. Deus ouve a oração dos seus, né? Ela derrama a alma diante do Senhor. O sacerdote disse, vai em paz, né? Então, Ana louva ao Senhor pela resposta, né? E assim sucessivamente. A resposta de Deus não demorou muito para que Ana fosse agraciada com a bênção tão almejada. Exatamente um ano depois, a radiante mulher já amamentava o pequenino Samuel. Então, podemos assim dizer que ela demorou um ano para receber a bênção logo depois do propósito de oração. 1 Samuel, capítulo número 1, versículos 19 e 28. Então, a resposta de Deus sempre é completa. O menino era tudo que Ana precisava para se sentir feliz. Então, Deus deu completamente. Depois a felicidade de Ana, também tratamos aí sobre o cântico de Ana, certo? Tem um livro da CPAD, eu tenho ele em casa, material muito bom, de Ezra Bento Costa, que vai falar sobre a família, né? A história da sociologia. Um material escrito pela CPAD, um material muito bom, muito rico. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Rascunho DBD e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus amigos para que possamos alcançar mais pessoas com o estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.